Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que assiste o Histórias de Cego. Meu nome é Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Você já curtiu o canal? Já se inscreveu? Já compartilhou? Já deixou seu comentário no vídeo? Então, por favor, também curta nossas redes sociais. Nosso Instagram chegou a mais de 8.000 e agora já caiu, porque várias pessoas descurtem. E curta também o Facebook, todas as nossas redes sociais, Histórias de Cego. Você que quer conhecer o Histórias de Cego, quer participar dos eventos, fica atento nas nossas redes sociais e a gente vai divulgando para vocês os eventos que forem rolando. Aliás, quero mandar um abraço ao Stefano. Stefano, quando eu desembarquei lá em Vitória fiz uma palestra lá, o funcionário do aeroporto veio todo tímido, falou, eu conheço seu canal, fiquei muito feliz. Um abraço para ele e para todo mundo que assiste Histórias de Cego em todos os lugares do Brasil, hoje especialmente quem assiste no Espírito Santo. Você assiste História de Cego no Espírito Santo? Deixa no comentário qual é o seu município e onde você está assistindo e como conheceu o canal. E hoje nós vamos falar de volta às aulas essa semana, muita gente voltando às aulas, no Brasil inteiro, universidades, escolas, de todos os tipos, públicas, privadas, municipais, estaduais. E eu respondo sempre a pergunta, né? Cegos estudam? E mais do que isso, como cegos estudam? Então, eu vou contar um pouquinho de como foi minha trajetória acadêmica, rapidinho, porque isso é tema para outro vídeo, senão o vídeo fica muito grande. Cegos estudam da seguinte forma, né? Eu vou contar da minha experiência. Eu fiquei cego quando eu era pequeno, já contei essa história aqui no canal, é só vocês verem como que eu fiquei cego, o nome do vídeo é esse. Eu estudei numa escola especial, Instituto Benjamin Constant, fundado em 1854, bastião do aprendizado de pessoas cegas na América Latina, referência no Brasil até hoje, mais de 160 anos de história servindo a pessoa com deficiência visual. Aprendi muita coisa no Instituto Benjamin Constant e lá o colégio é para cegos e para pessoas com baixa visão, né? Então, como que funciona? Ou pelo menos como que funcionou para mim? Do CA, antigo CA, classe de alfabetização até a quarta série, agora é de primeiro a quinto ano, a gente estudava em turmas só de cegos. Eram pessoas só que estudavam, que liam e escreviam em braille, como eu, né? Então, no máximo, o cara enxergava um pouquinho, e não, um pouquinho dele que não era suficiente para ele, por exemplo, ver uma letra impressa. Os meus professores, nesses 5 anos, foram todos cegos, completamente cegos, tanto do CA, da primeira, da segunda, da terceira, tia Glorinha, tia Isa, Dona Nair, tia Penha, Sueli, Maria Helena, Carla, todos completamente cegos, e a turma também, basicamente, de cegos. Então, os professores liam e escreviam em braille, a gente fazia as atividades todas em braille, escrevendo na reglete, que eu já mostrei aqui, podem ver o vídeo como os cegos escrevem em braille, que eu mostro direitinho como é que ela funciona, e as provas também eram em braille, né? Tudo impresso no Instituto Benjamin Constant. Da mesma forma que os livros também, né? Todos os livros, para mim, um dos momentos mais felizes era a primeira semana de aula, a gente ia lá na imprensa braille do Instituto Benjamin Constant com a professora, e aí tinha o Narciso lá na imprensa braille, se tá vivo, se trabalha na imprensa braille, um abraço, Narciso. Você me fazia muito feliz, eu recebia todos os livros. Esse aqui é o livro de estudos sociais desse ano. Eu li. Nossa, era a minha primeira semana de aula, eu chegava em casa, botava o livro em cima da cama, ajoelhava no chão e ficava lendo, eu lia todos os livros didáticos do ano na primeira semana, porque eu sempre amei ler e sempre amei ler braille. Então, quando a gente chegou à quinta série, antigo ginásio, né? No caso agora o sexto ano, o Instituto Benjamin Constant, ele já tinha uma mistura um pouco maior. Então, nossa turminha, que no primário era de 4, 5 alunos, no máximo 6, passou a ser de 10. Então, a minha turma, da quinta a oitava série, ela tinha 5 cegos e 5 pessoas com baixa visão. Pessoas com baixa visão que conseguiam ler no sistema que vocês conhecem, né, que a gente chama de sistema tinta. Às vezes necessitavam de letras ampliadas, alguns recursos especiais para que conseguissem ver o que estava escrito, mas a turma era mista. Então era muito legal, porque a gente já convivia com pessoas que enxergavam. Então isso já ia preparando um pouco a gente para o mundo. Os professores, a gente já começou a ter um professor de cada matéria, alguns eram cegos, alguns enxergavam. Alguns professores lá do Instituto Benjamin Constant não têm nenhuma deficiência, sabem braille, tem que fazer concurso e tudo mais, mas não tem deficiência visual. Então a gente já entrou em um novo mundo. Vinha do CA à quarta série, um mundo só de cegos, que a gente brincava de entrar debaixo da mesa da professora porque ela não via. Depois não, da quinta, oitava série já tinha que se comportar. A gente aprontava também, mas era outros tipos de bagunça. E isso foi muito bom, porque você vai gradativamente
entrando na convivência com a sociedade. Aí chegou no final da 8ª série, beleza, Instituto Benjamin Constant, provas em braille, os professores todos sabem braille, a escola eu sabia andar toda ela, uma escola grande, mas eu sabia andar, jogava futebol com meus amigos, incrível, perfeito. Mas aí acabou. Ah, Marcos, mas poxa, não era bom que o Instituto Benjamin Constant tivesse também o 2º grau, para que vocês pudessem completar? Eu sinceramente acho que não. Eu acho que é perfeita a forma que é. A gente, quando sai de lá com 14, 15, 16 anos, a gente já tem uma maturidade para conviver numa escola comum e para entender, gente, que a vida, a gente é a minoria na vida, né? Pessoas cegas, a gente é a minoria. Então, a nossa vida, a gente vai conviver com pessoas que enxergam. Então, eu fiz prova, passei para o Colégio Pedro II, uma das instituições mais renomadas de ensino aqui no Rio de Janeiro. É uma prova que não tinha cota, foi uma prova com todo mundo. Eu passei em 3º lugar, estudei pra caramba nas férias. Nossa, com meu pai a gente estudava muito. E fomos eu e o Felipe, meu amigão cego também. Lembro muito o primeiro dia, turma de 40 adolescentes, só a gente era cego. Um dia eu vou contar essas histórias que foram maravilhosas. Mas como é que era o nosso aprendizado no Colégio Pedro II? O colégio ele tinha alguma coisa de acessibilidade, mas ainda estava muito incipiente, tanto que a gente não tinha provas em braille, né? Muitas vezes a gente tinha, os alunos iam fazer prova, a gente ficava do lado de fora da sala esperando porque a gente não tinha prova. A gente ia fazer uma prova 2, 3 meses depois, quando a prova em braille ficava pronta. Então isso era bem ruim, porque muitas vezes a gente estudava e não fazia prova. A gente estudava, chegava lá e professor, não ficou pronta a prova de vocês. Era frustrante, mas isso acabou sendo resolvido porque o colégio participou de uma competição no antigo programa do Luciano Huck, e eles pediram, era um duelo entre escolas, e o colégio pediu uma impressora em braille como prêmio. O colégio perdeu, mas aí acabou ficando meio tenso, porque a escola que ganhou respondeu que o país que falava português era Porto Verde, não existe Porto Verde, né? Ou é Cabo Verde que fala português, ou é Porto Rico que fala inglês e espanhol. E aí o próprio Luciano Huck e os Raimundos que estavam na época, o Caniço mais especificamente, eles acharam muito legal o pedido da escola. Não fui eu que participei, né? Foi a escola, eu só fiquei assistindo. E aí deram pra gente uma impressora braille. A partir do momento que eles deram pra gente uma impressora braille, o nosso mundo mudou, porque a gente conseguia fazer as provas junto com a turma. Agora, os livros não. A gente não teve nenhum livro didático em braille, nenhum. Ou pedia pra alguém ler, ou simplesmente não lia. Vou ser muito sincero, não lia. Eu anotava tudo na sala de aula, tudo com a minha reglete lá, os alunos me ditavam do quadro, os professores escreviam no quadro. Na primeira semana, os alunos falavam pro professor, tem um aluno cego na sala, tem que ditar. Depois, os próprios alunos, os próprios colegas começaram a ditar pra gente. A gente estudava junto, foi uma integração maravilhosa, uma aula de vida pra mim, mas eu vou entrar em detalhes sobre isso em outros vídeos. O que eu quero dizer é que a gente passou de um colégio que tinha tudo para um colégio que tinha mais ou menos alguma coisa, no caso as provas, depois que a gente ganhou a impressora, até que chegou na faculdade. Na faculdade, gente, primeiro nenhum vestibular em braille, né? E na faculdade eu era o único aluno cego, pelo menos o único aluno cego do meu campus. Eu estudei na FRJ, e aí não tinha nada em braille, nada. Ninguém nem sabia que eu era cego. Muitos textos que os professores davam eram xerox, então era difícil até escanear. Os computadores estavam começando a ser usados, eu fiz um esforço, minha mãe fez um esforço, comprou um scanner, porque seria muito útil, mas muitos dos papéis não dava para escanear. Que era xerox, você ficava aquela xerox mal feita e tudo mais. Eu lembro da primeira semana de aula, com um volume enorme de textos, curso de comunicação, eu levando a sério, falei, tem que ler tudo. Minha avó foi ler Nietzsche para mim, imagina a minha vovó Pocotó lendo Nietzsche para mim. A morte do não-homem, não sei o que, assim falou Zaratustra, e vovó lendo pra mim. E naquele dia eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer a faculdade? Passei no vestibular, mas agora eu não vou conseguir acompanhar a faculdade. Um monte de coisa impressa. Eu lembro que naquele dia minha mãe falou assim, dorme e torce pra você voltar a enxergar amanhã, porque não tem solução. E ela tinha razão, não teve solução nenhuma mesmo. Eu me adaptei, muitos textos eu também não li, comecei a estudar com os amigos. Quando eu falo estudar com os amigos, não é assim, vamos estudar com o Marcos. Não, vamos estudar todos juntos. E também, nos primeiros 2 períodos, algumas pessoas na sala, alguns amigos gravavam fitas para mim, alguns textos. Era muito legal, porque eles se revezavam, então eles liam gravando alguns textos, então eu conseguia ter acesso. Foi muito legal, e principalmente porque eu não pedi, não foi nenhum professor que pediu, foi iniciativa deles mesmos. Então sempre, tanto no Colégio Pedro II quanto na FRJ, eu contei muito com a solidariedade, com o apoio, com o carinho dos colegas. Então, a volta às aulas, eu desejo a vocês, então voltando às aulas, bastante
bastante capricho, estudar nos abre muitas portas, pode parecer chato agora, eu sempre gostei, mas tem gente que acha chato, mas estudar é um caminho enorme pra gente ser cidadão, pra gente conseguir um bom posto de trabalho e tudo mais. Eu lembro que eu, nas férias, aquelas férias grandes de final do ano, 2, 3 meses de férias, às vezes na primeira semana de férias eu dormia e sonhava que tinha voltado às aulas. E eu ficava assim, nossa gente, mas calma aí, mas não cadê minhas férias, o que eu vivi? Ainda faltavam 2 meses de férias. Vocês sonham com isso? E eu pergunto, vocês estão animados para a volta às aulas? Vocês são crianças, adolescentes, estão animados? E você que é mamãe, papai, os filhos voltando às aulas, estão animados? Como é que são as perspectivas? Essas aulas, como histórias de cego, ih, já me enrolei no final, mas tudo bem, histórias de cego como você nunca viu, e nem eu. Bons estudos! Pá!